tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Mais próximos dele, porque é na presença dele que nós recebemos o amor. Nós somos curados. Então nós temos que entrar nessa condição. Então por isso que o louvor ajuda, porque às vezes você quer entrar nesse lugar, mas você está tão abatido espiritualmente, porque você está andando na sua condição carnal, pelos problemas, sentimentos, lembranças, aflições, problemas, essas coisas, e você não consegue focalizar Jesus. Você vai falando, mas se você puser um louvor, por isso que o louvor é maravilhoso, né? Se você puser um louvor, um instrumental, pode ser música, pode ser, ué. Esse mesmo que nós estamos cantando. Às vezes a pessoa lá em casa fala assim, manda recado, não dá para dar esse louvorzinho? Não, vamos dar, ué. Você pode louvar na sua casa, de repente, sozinho, porque daquilo vai entrando, essa unção que está aqui permanece. Isso é muito bom. Então você vai, desfocando aquela tensão, porque o diabo vem, gente. Ele vem porque ele não quer. Mas o Jesus é mais. Nós não podemos dar poder para ele, porque Jesus acabou com o poder dele. O negócio é esse, ele queria dar poder para o diabo. Não. Eu dou poder para o diabo quando eu aceito as mentiras que ele está em mim. Eu vou aceitando. Não é para nós termos medo de jeito nenhum, porque o Senhor disse força e coragem. Senão você não toma posse da tua vitória. Não é isso? Porque eu vou mostrar aqui hoje. Porque para tomar posse da vitória, você vai ter que entrar no lugar do inimigo, onde ele está. Porque onde que está a sua vitória? Está na mão dele. Porque nós nascemos em pecado. Aí ele achou que ele vai poder a vida inteira. Ele não vai. Nada disso. Ele vai ter que devolver tudo que ele roubou da tua vida. Mas escuta, isso é com garra, é com luta. Para ter a vitória, é maravilhoso. Porque você vai vendo você resgatando aquilo que estava perdido na mão do diabo. Porque você não sabia chegar lá. Mas tem todo um processo, né? Não é da noite para o dia, é crescimento espiritual. Por isso vamos lá então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É muito maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em proporção de tamanho. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós juntos todos dizemos: Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar, sejam bem-vindos. Bom dia. Parece que até esquentou um pouco o ambiente, né, gente? O louvor esquenta. Às vezes você sente uns calor aí, assim, meio que não tem hora, gente, mas o Espírito Santo, ele é calor, ele é fogo. Ele é fogo de poder. Então você começa a orar, começa a dar um calor, mas nem dá calor, mas é dele. É o nosso Deus glorioso. Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, continue te abençoando, que a palavra de Deus venha quebrar todas as fortalezas da sua vida. Eu oro a Deus, nosso Pai, agora, para que ela venha com a luz que há nela, para libertar a sua mente, para que você seja totalmente renovado por ela e transformado completamente na perfeita e santa imagem do nosso Deus Cristo Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Ninguém tem vitória sem a palavra de Deus. Pensa nisso. Nós precisamos da palavra. Mas, gente, não é aquela palavra que é um slogan que todo mundo fala. Está nas mãos de Deus. Deus que sabe. Eu já entreguei. São tantas, né, gente? Então, mas não é. Essa palavra tem que estar no seu coração e na sua boca. Porque se ela salva, ela cura e ela liberta. Então você vai falando a palavra. Você vai falando a palavra até que ela fique totalmente dominante na sua vida. Porque ela vai estar ligada na sua essência. Em vez de você ter esse pensamento que é vão, é hostil,
e Deus chama de maligno, que vem do mundo, porque já veio do nosso nascimento, da nossa criação, da nossa família, da escola, dos amigos, da sociedade, em tudo onde a gente viveu. Foram muitas e também mais a tradição familiar, também isso é um peso tremendo, né? Nós precisamos entender, porque coisas que antes eram certas, hoje está errado, porque nós estamos na luz do Evangelho. Fomos criados de uma maneira assim, onde tudo isso se tornou um obstáculo para Deus agir. Então, presta atenção, nós agora precisamos dessa palavra que vai transformar esse pensamento. Como eu disse, maligno, que Deus chama, hostil, é um pensamento pecador, de pecado, que não é Deus. Então nós temos que reconhecer. Isso é através da palavra. Por isso que quanto mais nós vamos recebendo ensinos, vamos estudando, vamos lendo a Bíblia, ouvindo a verdade, nós vamos chegar nesse lugar aonde nós estaremos libertos, para ter a vitória. Então é isso que vamos começar aqui hoje em Deuteronômio. Abre a sua Bíblia. Vocês estão precisando de alguma ajuda aqui? O pessoal da filmagem parece que deu algum problema, João? O som da senhora. Deu som que não está? Então vamos aguardar um minuto, porque é bom. Porque eu estou vendo que eu estou tendo que gritar. É bom. Vai falar mais baixo. Pessoal de casa, dá um tempinho que nós estamos chegando lá. Às vezes, né, vocês sabem, né? Tem umas coisas voadoras assim. Porque essa mensagem é de poder. Se ninguém escutar, para o diabo é ótimo. É o que ele quer, mas ele não vai. Nós amarramos a ação dele agora. Em nome de Jesus, nós amarramos a ação do diabo aqui dentro. Porque é para todo mundo ouvir que é Deus falando, não vem atrapalhar. Porque isso muda a vida. Isso constrói vidas. Você vai ouvindo, você sabe que você já deu alguns passos ou não. Nossa, meu Deus. É isso que está te libertando, te ajudando. É a palavra de Deus. Então nós vamos começar hoje em Deuteronômio. E eu disse que eu vou ensinar como receber as promessas de Deus. Existe uma sequência na caminhada para você entender como que você vai receber as promessas que Deus fez. Lembra a semana passada eu disse que, e mostrei na Bíblia, que Deus tem um livro que Ele escreveu quando, sabe, nós nem existíamos. Ele escreveu um livro, está lá no céu que Ele tem. Quando a gente chegar na frente dele, vai trazer o livro, onde Ele vai chamar. Então lá, Deus vai mostrar o plano dele que Ele escreveu antes que você nascesse de novo. Mas tem gente que nunca abriu nem a primeira folha desse livro, que é como? Buscar Deus todos os dias. Ir atrás dele, começar a orar, começar a ler a Bíblia e se entregando. Você já viu já pelo menos todos os capítulos. Agora você vai entrando devagar, é maravilhoso. Então a palavra de Deus, ela vai nos levando para estas promessas que Deus escreveu naquele livro, que são promessas. Ele fez promessa. Agora, Deus te dá promessa e às vezes Ele manda pôr uma linha de oração aqui, que nem eu digo, eu vou impor as mãos. Se Ele falar uma palavra, eu libero, mas se não, eu só vou impor as mãos, o nome de Jesus é o suficiente. Porque às vezes vem palavra, às vezes não vem. Mas quando Deus dá uma palavra, não quer dizer que vai acontecer imediatamente. E, gente, eu também não sei explicar muito bem a diferença de um milagre na hora e uma cura que vai acontecendo, que não deixa de ser um milagre também. Porque o milagre é a cura e é milagre, não é mesmo? Então a gente não sabe também tudo isso. Lá no céu nós vamos ver esse negócio. Mas a coisa acontece. Então, Deus te dá uma palavra aqui, às vezes aquilo já te virou assim uma chave, que a coisa começou a andar e ficou ótimo para você. Outras vezes não, deu a palavra, você não vê, mas é porque você vai ter que trabalhar com isso. Você quer que eu use o outro microfone? Você quer que eu use o outro? Hã? Pode ser. Então vamos. Então vamos. Isso. Ótimo. Então vamos com esse aqui, né, gente? Bom, então você vai ter que trabalhar com a promessa, porque você recebeu, mas não foi na hora. Por quê, gente? Porque nós vamos ter que entrar na condição de Deus para aquilo acontecer. E é isso que eu vou ensinar hoje.
Então Deus mostrou que tem promessas, por isso que você tem que ter uma sequência para você ir crescendo espiritualmente. E é isso que nós vamos ver aqui em Deuteronômio, ele falando com os israelitas, que jeito que eles vão tomar posse da terra prometida. Primeiro que o povão todo nem viu essa terra prometida, só os 10 espias, os 12 espias que viram, não é? Porque 10 foram contra e só 2 que aprovaram, e foi por causa deles, dos 2 que os milhões de israelitas entraram. Então eles não tinham noção, eles não sabiam. Assim são as promessas de Deus para a nossa vida. Nós não temos noção exata. Nós estamos aprendendo conforme nós vamos recebendo de Deus. E também nos detendo aquilo que Ele diz, orando, louvando, querendo aprender mais. É uma coisa diária. Porque se no meio do campo de batalha você parar de guerrear, o que vai acontecer? Gente, aquela batalha você vai perder. Pode ser que você nunca se levante mais, né? Porque tem vários tipos de cristãos, encaixando isso, que tem aqueles que são determinados, ficam perseverando todos os dias da vida. Esses a coisa flui melhor do que aqueles que passam uma temporada fervorosos. Depois, não aconteceu, o balão murchou. Não pode, não é por aí. Você está perdendo. Então, eu vou mostrar aqui como você entrar na vitória. Você precisa muito de alguma coisa, você tem que se deter. Entende isso? Você tem que se deter. E se precisar, aumentar. Porque é uma guerra espiritual. Porque você tem que ser transformado para você vencer aquele inimigo. Senão você não vence. Então, Deuteronômio, capítulo 2, nós vamos ver o versículo 24. Atenção. Já está aberto aí, Deuteronômio? Ele diz assim, olha. Levantai-vos, capítulo 2, versículo 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro do Arnon. Eis aqui na tua mão te tenho dado a Sião, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Primeira palavra que Deus põe aqui é levantai-vos. Então, não é deitar e esperar. Não. Se divirta, larga a mão. Não, levanta, você tem que levantar. Criar força, mas o Senhor diz que é com força e coragem dele. Não com a sua força e coragem. Porque se você vai buscar, ele coloca força em você. E coragem. Então, porque aqui, esses ensinos todos que eu estou trazendo aqui, justamente é para tirar todos nós, todos, da religião e entrar na espiritualidade de Deus. Porque Deus é espírito, ele não é religião. Religião é coisa aparente, é coisa da lei antiga que ninguém podia ter um relacionamento íntimo com Deus, era tudo aparente. Então, esses ensinos é para isso, põe isso na sua cabeça. Você tem que sair da religião, que são fórmulas, regras, porque as pessoas vêm. Mas me explica. Não é essa a explicação, não tem outra. Porque não é álgebra, não é regra de 3. Não tem fórmula para andar com Deus. Tem entrosamento, relacionamento. Que nem eu já disse, você vai se encontrar com uma pessoa, bom, por que eu tenho que fazer mesmo? Me explica como que é que eu tenho que fazer. Não, você vai dar a mão, um beijinho aqui, nós temos costume. Oi, como vai? Muito prazer. Você tem que falar isso. E depois, então, vamos sentar. Deixa eu ver, o que mais? Tudo bem com você? Gente, é assim que você vai se encontrar com você? É tonto? Vamos falar o português, claro. Não. Então, não é assim que você vai se relacionar com Deus. Você nasceu de novo. Você tem a natureza dele para se relacionar com ele. Não é com a sua cabeça. Você não precisa ver com estes olhos. Você vai ver com os olhos espirituais que ele te deu. Amém. Glória a Deus. Então, veja só o que ele diz. Levantai-vos. Então, é isso aí. É para você sair, ele está falando com o povo aqui, mas é para nós também. Sairmos daquela mentalidade do deserto. Vocês se lembram no deserto? A mentalidade do deserto, eles não faziam nada, reclamavam,
né? E Deus já só abençoando, dando tudo. E ainda só estava reclamando, não fizeram nada. 40 anos, né? Nunca a tenda deles estragou, o sapato nunca... Né? Eu escutava lá os pregadores falando assim, e a mulherada, acho que não gostava muito, né? Não podia comprar outro sapato, né? Não podia comprar outro sapato. O sapato durou 40 anos, a mesma roupa, gente. Que isso? Como é que é? Então, Deus, né? E eles reclamando. Sabe? Quer dizer, é uma coisa que você não precisava se preocupar. Deus estava te dando. Por isso que ele está falando, ó, levantai-vos e cai fora dessa mentalidade do deserto. Porque você tem que entender que Deus tem muito para você. Começa a falar isso na tua casa, sabe? Qual é a hora do dia? Deus tem muito para mim. Deus tem muito para mim, eu preciso descobrir. Comece a falar isso. Porque se você descobrir, você vai levantar de onde você está. Você vai começar a viver. Porque quem não descobre o que Deus tem, não está vivendo, sabe? Dentro daquilo que Deus está falando, tá? Né, gente? Está meio que aí chocando. Então, veja, só que para isso você vai ter que saber o que Deus quer que você faça. Ele tem muito para você. Você consegue entender? Já conseguiu pensar? Não, eu até penso nisso, mas eu não entendo, não sei como. Então, você vai ter que saber o que é que Deus quer que você faça. Ele não vai mandar você construir algo que se você não tem condição. Então, ele vai mandar você orar. Ele vai mandar você ter comunhão com Ele todos os dias. Estudar a Bíblia, adorar o Senhor, você tem que louvar. Você tem que aprender a entrar na presença dEle, ter aquele amor verdadeiro por Ele, mas nada de cabeça, de boca, porque Ele diz que é para fazer. Estão acompanhando? Então, é isso que você tem que saber, o que Ele quer que você faz. E nunca tentar, por exemplo, copiar, fazer o que os outros fazem. Isso aí está errado. A gente dá uma ideia, olha, faz assim, faz assado, mas não é para você copiar, você tem que fazer com você. Então, vamos falar, uma família pode copiar a outra? Que jeito que vive? Não dá, gente. É isso. Porque é o relacionamento daqueles membros. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que aprender a se relacionar com Deus. Para você, não é o caso de você copiar os outros, porque você tem a sua identidade, sua vida. Que, no fim, num todo, forma um só, que é Cristo Jesus. Mas, claro, você tem a sua individualidade. E é por aí. Então, é isso que eu disse. Quando você vai fazer o que Deus quer, porque Ele vai falar para você fazer. Pode ser que seja só oração, por enquanto, vamos dizer. Se você está no começo, alguma coisa. Assim. Que seja só oração, mas ainda não tem uma obra que Ele tenha dado para você fazer. Entenda isso. A primeira coisa que vai acontecer quando Ele disser, faça isso, você vai entrar no território do inimigo. É por aí que muita gente desiste, talvez por não ter instrução de ensino de quem sabe manejar a palavra de Deus, entende? Talvez a pessoa não tenha essa instrução, começam a aparecer os ataques, porque você se meteu no lugar que o diabo está na sua vida. E você nunca viu, nem sabe como que é. Então você fica apavorado, você não sabe o que fazer. Está acompanhando isso? Então, isso você precisa entender mais. Olha, Deus falou para eu fazer isso, eu estou fazendo, mas, gente, a minha vida piorou tanto, é lógico. Por isso que você agora vai se centrar em Deus. Você vai ter que pegar a sua agenda e, sabe, dar uma reformada nela. Ver alguns itens com o Espírito Santo, as prioridades, e as outras, se der, faz, se der, não faz, porque não vai atrapalhar a sua vida. Porque o resto era o que você fez, que você decidiu. Estão me acompanhando nisso? É importante. É demais, né, gente? Não é bom saber isso? Porque não dá para você levar a vida velha, tudo que você fazia daquele jeito, para você agora fazer a primeira coisa que Deus falou para você fazer. Entendeu agora? Por isso que quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, foi quando a minha vida mudou assim radicalmente. Já mudou quando eu vim de São Paulo para Alphaville. Foi muito grande essa mudança, mas eu já estava aprendendo com o irmão Bernardo o estudo bíblico com ele, que era escrito por carta. Então eu já tinha um respaldo das coisas. Então, e eu nunca parei de orar, então
Era guerra, mas dava certo. Eu não tinha para quem ligar, o que fazer, como perguntar. Só ficar com Deus e dá certo. Porque se você está fazendo, dá certo. Só não dá certo quando você não está fazendo, tá? Mas, depois, quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu entrei em outro território do diabo. Porque Deus mandou eu ir fazer isso. Aí, o que aconteceu? Eu precisei reajustar a minha agenda, mais ainda. Eu precisei sugar mais, tá? Enxugar mais aquela agenda. Então, foi aí que Deus me ensinou para eu ir no supermercado só de quarta-feira, porque isso é a minha obrigação em casa. Eu que vou no supermercado, tomar conta da casa sou eu que faço. Ué, sou a mulher, sou a mãe, a esposa, eu que tenho que fazer, obviamente. Tá? Que é muito bom se tivesse alguém, mas não é o caso. O meu é esse o caso. Aí Deus, ficava aquela coisa, eu ia às vezes 5:30 da tarde, ia aqui mesmo. Tinha uns mercados diferentes aqui. Aí eu ia ali, comprava um negócio, voltava, mas faltava amanhã metade. Aí eu ia no outro mercado ali do lado. Já pegava. Mas aí eu ia logo depois do almoço. Era um rolo. E às vezes, quando eu chegava, abria a porta com aquelas sacolinhas, Denise, Marta, para vir ajudar. Um dia a vizinha se encheu, gente, porque tem gente que às vezes. Não, acho que o Espírito Santo usava ela. Até vamos levar nesse prisma. Bom, aí ela assim, pegou, me ligou, telefone, mãe, é a vizinha. Alô? Olha, se fosse você, Ana Maria, eu faria essa compra na hora que a tua empregada está em casa. Porque você chama as meninas, elas não vão. Na hora, tenha dó. Quer tomar conta da minha vida, belequete. Uai, se eu não estava escutando, Deus usou aquela mulher. Eu falei, quer saber de uma coisa? É mesmo. Eu chego com essa sacolaiada aqui, e elas estão lá, uma está estudando, a outra está fazendo exercício. Eu sei lá o que elas estão fazendo. Elas são criançada. Adolescente, sabe? 12 anos, 13 anos, sei lá, 14. Então, aí, é mesmo, eu preciso ver isso. Mas também não me ajeitei, assim, na hora não, né? Mas fiquei meio bronqueada, sabia? Antipática. Aí, o que aconteceu? Eu estava orando e Deus confirmou, falou para mim, ele não falou nada dela, absolutamente, porque Deus não é fisqueiro e nem fala mal dos outros. Aí ele falou assim, é bom você escolher um dia da semana e fazer a sua compra, porque daí eu tive que aprimorar meu inglês, eu fui para o Berlitz, eu tinha que estar lá 6:50. Gente, era correria. E às vezes eu chegava em casa, não tinha nem empregado, nem chegava, porque isso sempre foi o rolo lá na minha casa. Agora acertou um pouco. Porque você tem que vencer uma hora, né? Então, mas chegava, não tinha, gente, eu tinha tudo aquele serviço ensaiado para fazer e tal. Aí Deus falou, então você vai na quarta, que é o meio da semana, e daí eu não tinha prática, eu tinha que, fim de semana, vinha meu pai e minha mãe, vinha meu irmão, às vezes vinha alguém lá de São Paulo, que eu tinha alguns amigos da igreja, então você tinha que fazer um almoço, eu não sei, e aí eu não sei, mas eu fiquei, não, então sábado vem, então eu já vou comprar essas carnes, acho que eu vou comprar esse negócio, e olha, comecei a aprender. Uma vez só, porque o resto do tempo eu tinha que ficar com Deus. Vocês estão acompanhando? Você não pode, se você está entrando no território do inimigo, você vai ter que enxugar a sua agenda. É porque você não está ouvindo Deus guiar a sua vida e você fica fazendo as mesmas coisas de antes. Então você não vai sair desse passo, porque você é uma pessoa valiosíssima para Deus. Você tem que entender que Deus te ama tanto que Ele morreu por você. E agora você fica pedindo para Ele arrumar a tua vida? Se lá na cruz Ele já deu jeito, mas você não quer que Ele ponha a mão em você. Você quer levar a vida do mundo, do pecado, das trevas, sendo salvo e recebendo de Deus. Não é. Não dá choque com o diabo isso, não vai. Tá vendo? Tem gente que gosta de vir na igreja, não, porque eu quero ouvir uma palavra. Tá bom, Deus é misericórdia, Ele te dá. Mas isso tudo vai ser cobrado depois. Porque ninguém vai poder falar, você não fez, Deus. Aquele dia eu falei isso com você, você recebeu, foi embora. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que Deus fala, levanta e vai. E vai, e na hora que, porque olha só, ele vai, e ele fala assim, ó, você vai ter que passar o rio. Você vai ter que cruzar, você vai para o outro lado agora. Você vai entrar no território do inimigo. Você entendeu isso agora? Então não adianta ficar, porque Deus, porque eu não sei o que eu faço, você não sabe, você tem que ir lá orar. Não vem perguntar para mim, porque Ele não vai me usar para falar para você. No geral, não. Pode ser. A única coisa que eu posso falar para você é, você vai orar, meu filho.
povo sai. Eu nem vou falar com ela, porque ela fala, vai orar? Aqui, né, a pessoa está acostumada com gente que lê sorte, que andou nisso, não é por aí. Eu não posso controlar o Espírito Santo. Agora fala, agora não fala. O que é isso? Ele fala a hora que ele quer, se você estiver pronto para ouvir. Senão ele não vai falar, não. Porque senão ele pode usar o passarinho que vai... Olha, Ana Maria, agora você faz isso. Porque ele pode, ele fez isso lá tudo. Ele não pegou um corvo lá e mandou levar comida para Elias? Ele não fez o burro falar? Ele pode fazer a nuvem se abrir para ficar falando com você. Porque ele já falou através da nuvem. Ou não? Ele pode. Mas ele não fala porque você não está preparado para ouvir o que ele vai falar para você. Porque o que ele está falando aqui é para você ir fazer. Está acompanhando? Mas é isso que a pessoa não quer. Depois não entende porque é nível espiritual. Você tem que se aprofundar. Você se aprofundou em tanta besteira desse mundo, mas só em Deus que não. Porque o mundo é competitivo, Deus não é. Deus é o seu lugar nele, onde você vai ser estabelecido por toda a eternidade. Até quando nós voltarmos para morar nessa terra eternamente, você vai ter o seu lugar de glória aqui. Porque você se aprimorou aqui nesse momento. Está valendo isso? Então vamos ver aqui. Versículo 25 agora. Então, mas vamos ler o 24, agora você entende melhor. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Então, você tem que cruzar o rio. Levanta, vai. Eis aqui na tua mão te tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Eu dei toda essa terra na sua mão. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Você vai guerrear agora. Eu vou te pôr lá na cara do teu inimigo. Guerreia com ele. É isso que as pessoas não entendem, porque não tem ninguém ensinando. Porque vive tudo na alma, na emoção, e lá, e depois diabo sai, não tem nada a ver, diabo sai, não sai. Está acompanhando? Não sabe por que está esse rolo na vida. Porque você vai ter que guerrear, mas é lá orando. Menos obras. Mais oração, mais comunhão com Deus. Está valendo isso? É lógico, Deus está te dando a unção para você chegar na sua casa e orar e ficar sozinho com Ele. Gente, eu vou contar uma novidade agora. Comprei até uma escrivaninha. Voltei a estudar. Mas eu falei, mas Deus, eu tenho que sentar, eu tenho que escrever, eu tenho que ler mais, eu tenho que ouvir mais, porque eu tenho um sofazão, né? Não é assim, é uma poltrona. Mas eu deito, eu sento, eu vi. Ó, gente, é um rolê, pá. Tá, mas Deus está me empurrando assim, ó, tipo, você vai para o fundo agora. Você não vai ficar nesse lugar. Eu falei, bom, eu fui lá, tem uma varandinha assim, lá na minha casa, uma varanda. E eu tenho uma mesa. Eu sentei lá, cadeira dura. Senão, mas tá alto. Esse negócio. Não vou voltar lá para o meu canto. Que nem cachorro, sabe? Tem caminha. Não, é lá que é o meu lugar, é lá que eu falo com Deus. Deus, mas se eu fazer isso tudo que você quer que eu faça, porque eu tenho que me deter mais nesses ensinos e tudo mais, eu preciso sentar, mas lá na varanda não vai. Aqui na minha casa não tem lugar, né? Não tem. Acho que eu vou precisar ir na casa da vizinha, porque aonde que eu vou? Gente, mas tem um lugar que eu sempre falei, para que fizeram isso aqui dentro dessa casa? Eu não sei para quê. Porque assim, tem a sala, tudo bem, beleza. Mas conjugada na sala, fizeram uma lareira. Mas fizeram um negócio baixo e meio pequeno, porque tem uma escadinha no meio, que nem o Humberto falou, se fosse do lado, seria ótimo que você ocupava esse pedaço, ficava melhor. Mas para parecer a lareira, fizeram uma escada na cara da lareira. Então fica um lado para cá, um lado para lá, e ficou uma coisa tonta. Eu falei, é para que isso, né? Só para limpar, para pôr uma decoração, coisa tonta. Só desprezando o negócio. Mas, gente, eu estou lá, não tem, Deus, aonde que eu vou? Porque se eu tirar esse meu sofá daqui, ele é grande, não tem onde pôr também. Não vai ter. E depois, no calor aqui, vai bater sol. Acho que não vai ser bom. Aí não tem. Deus falou assim, a lareira. Tem a medida certa, uma escrivaninha para você pôr lá. Já comprei, fui correndo na internet comprar uma escrivaninha barato, graças a Deus. Tudo do meu gosto, o tamanho que vai dar, é lá que eu vou me enfiar agora. É outro lugar. Ainda posso ver uns prédios, assim. Tem uma janela, bate sol.
Se não quiser, fecha a cortina, tem um arzinho. Tá bom, amém. O que Deus não faz para você andar com Ele, gente? Vocês estão acompanhando? Mas eu estava orando, eu estava lá assim, né, querendo... Mas aí eu falo alto com Deus, eu falo, mas eu não sei onde que eu vou pôr, né? Porque aonde que eu vou pôr? Não vou desmanchar aquele quarto. O que eu vou fazer? Já mostrou a decoração, como que vai ser, como que tudo e tal coisa. Eu fui lá, Fernando, estou precisando de uma coisa, o que você acha? Não, isso é muito grande, gente. Não. Ai, Deus. E esse aqui, o que você acha? Não, isso aí não, nem dá para você enfiar as pernas lá, isso não é coisa boa, porque você tem que ficar bem cômoda, confortável. E essa cadeira? Não, começa com a escrivaninha, cadeira depois. Então, eu fui lá pedir opinião, porque eu não estava sabendo. Depois chega com um trambolho lá, o homem fica bravo assim, né? Ele não vai ficar bravo, mas para quê? Enfim, deu tudo certo. Ele falou, essa aí está perfeita. Vocês, então, entendem? Gente, eu estou sendo transparente com você, o que eu faço, como que Deus me guia. Eu estava sentada orando. E querendo ter a visualização de Deus, porque eu tenho muita visualização. Eu tenho muita visão dentro de mim. São visões criativas. Você tem que explorar isso, porque todo mundo tem, porque Deus fez isso. E a palavra de Deus gera no seu espírito. Mas isso não é fantasia. Isso é coisa de Deus, que Ele está programando para você chegar lá. Porque eu via direto uma escrivaninha, e que eu quero, eu preciso sentar. Deus está falando isso comigo, gente, faz 3 anos. Só. Tanto que eu fui sentar lá um dia. Fiquei com o braço, ai não, vou escrever assim, não dá. Ficou muito alto, ai não ficou legal. Ai, estava horrível. Catei tudo, vou embora. Porque tem que ser certo, tamanho certo, porque você tem que inclinar um pouco. Não pode ser uma coisa aqui. Não é comida, você não vai comer. Ali é uma coisa para escrever. Vocês estão acompanhando, gente? Deus faz isso quando você está orando, lendo a Bíblia. Fica quieto, para um pouco, ora em línguas. Começa a prestar atenção no que você está pensando, Ele está pondo. Uma visualização, você começa a visualizar um negócio. Se é dentro da tua casa, se é com um amigo, se é na igreja, eu não sei, se é com alguém. É assim que é, aquilo está brotando da palavra. Vocês estão me acompanhando? Claro que estão. Você entende? Foi igual quando eu fui traduzir as cartas do pastor David. Eu fui ler, sentei lá. Falei, isso aqui é bom para falar em português. Nossa, traduzir é bom. Deus falou, traduz. Eu disse, é assim depois. Mas ele foi falando. Ele falou, agora, na 3ª vez ou 4ª. Agora. Fui buscar um papel. Gente, eu não sabia nem mexer em computador na época. Agora, Deus me mostra o quê? Gente, eu já vou falar. O João vai ter que me ajudar. É assim, eu vou ter o meu tablet. Calma, pessoal, vou pregar com tablet. Eu vou chegar lá. Vocês podem orar para mim e louvar a Deus, porque eu estou orando faz tempo que eu estou vendo esse bendito tablet. Mas como que eu vou fazer? Mas não vou ficar com o mousezinho aqui, não vai dar certo. Você não vai me atrapalhar, Deus? Eu vou começar com um pouco, depois que eu tiver nesses estudos todos, que eu estou escrevendo, que eu estou lendo, eu preciso aprender. Porque eu escutei a Anaélia falando assim, não é tão simples isso, porque você pega lá, você vai naquele aplicativo da Bíblia, você vai lá, você já pega a tradução que você gosta, mas eu não sei, eu entendi o que ela falou. Porque um dia eu fui pegar levei 3 ou 4 horas, um versículo para eu mandar no WhatsApp do Fernando. E ainda acho que saiu meio que, nem sei. Eu falei assim, então, é mais ou menos aquilo, porque a hora que eu for citar, já vai estar desse tamanhão escrito, assim vai ser ótimo. Se eu quiser comparar com outro, agora, peraí, onde é que eu vou? Deus está me levando. A velha de 72, não é a velha dos 50 lá do Chaves, não. Não, gente, sabe o que é que Deus me falou? Coisa velha, não. Idade. Idade é uma coisa velha se joga no lixo. Não é o caso. Amém? Porque as pessoas mais produziram, depois, vou mostrar aqui hoje, depois de muitos e muitos anos. Mas isso por causa da teimosia também. Mas é que Deus não tem esse negócio, tem idade. Mas idade não quer dizer nada para Deus. Porque Deus nem tem idade, Ele não tem começo nem fim. E Ele nem nos criou para isso. Esse momento nosso aqui, claro que vai passar, mas depois nós somos eternos, nós já temos algo eterno aqui.
É nisso que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Tá valendo esse parêntese aqui? Então é isso que Deus está mandando. Então vai ter que cruzar o rio, vai entrar na terra do inimigo e ele falou, ó, briga com ele, contende. Briga com ele. Em guerra, peleja. Você está valendo? Agora você... Isso aí não vai acontecer nada na tua vida. Depois, agora o 25. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Debaixo do céu, o segundo céu, né? É onde o diabo mora. Ele fica aí. Esses demônios, eles vão ter terror, medão de você. Peraí, uma vez eu ia com a minha mãe e nós íamos orar para as pessoas lá no Pacaembu. A gente morava em Genópolis e aí tinha uma senhora e mais umas 2 pessoas. Que a gente ia lá orar e às vezes eu levava o violão, a gente fazia oração, já pessoas de idade. E um dia Deus falou assim, eu falei, mãe do céu, olha só, Deus já me mostrou uma coisa, que o diabo falou, lá vem elas. O diabo tem terror de você. Agora ele vem e fica... E você... Se enche da palavra de Deus, você não tem que ter medo. Tá valendo? Que a religião prega, ó, não fala esse nome. Isso, é isso. Religião é dele, é do diabo. Esse nome tem que ser desmascarado. O que está errado tem que ser desmascarado. O que está errado na nossa vida tem que ser exposto na frente de Jesus e cair fora. Vocês estão acompanhando? Amém. Então é isso aí. Você vai entrar na terra do inimigo, contender com ele, brigar, tacar ele fora. E depois, no 25, hoje começarei a meter o terror nele, porque é isso aí. Ele começa a fazer confusão aqui. Peraí, esse povo não pode escutar isso. Então o chefe vai lá, manda mais diabo. Manda esses diabos inferiores, baixo nível. Mas eles matam também. Para quem não sabe andar na palavra de Deus. Mas você sabe, eu estou ensinando aqui. Você tem o Espírito Santo. Não vai te matar coisa nenhuma. Você vai reagir. Vocês estão me acompanhando? Você vai para cima dele. Faz discurso para ele. De que vem no seu coração. Está escrito aqui, diabo. Nenhum mal me atingirá. Nenhum flagelo chegará na minha vida, na minha tenda. Porque aos seus anjos mandou o Senhor para me guardar. Para me livrar. E ele disse mais, que ele não vai permitir que nenhum laço teu prenda os meus pés. Porque eu estou andando na luz da palavra de Deus, não vem não. Eu não te aceito. Cai fora. Eu não vou fazer o teu jogo. Jamais. Eu aprendi como é que é. Sai. Entendeu? É isso. Você vai pôr fora os diabos da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios, tudo. Da igreja e tudo mais. Vocês estão acompanhando? Então, isso daí requer tempo. Agora, se ficar passando o tempo aí por aí com o diabo, trabalhar é uma coisa, que você tem seu trabalho, ninguém está mandando você parar. Né? Você vai fazer as suas obrigações. O resto do tempo, você vai enxugar a sua agenda. Porque daí não dá tempo para muita coisa. Mas ele está dizendo que ele vai botar medo. Isso aqui é no inimigo que ele vai pôr medo. Tá? Porque, gente, Deus, ele põe visão no nosso coração. Foi tudo que eu acabei de falar. Ele põe visão no seu coração porque é para você enxergar com os olhos espirituais. Tá? Porque ele vem de uma maneira, você vai aprender a conhecer a conversa do diabo. Você vai aprender. É que nem conversa de político, você já sabe. É aquilo lá. É por aí. Você vai, para você na tua vida. Ele vem com aquelas conversinhas. Você vai falar assim. Mas é que ele usa a sua identidade como se fosse você. Ele é horrível, sacana. Então você vai, não, nem vem que eu não vou fazer isso não. Por isso que você tem que estar forte com a palavra de Deus, para você expulsar. Para você falar o que Deus fala, não o que o diabo fala. Então isso é crescimento espiritual, certo? Porque nós vamos entrar agora, porque isso aqui não é uma coisa física, não é exatamente o rio, Arnon, não é realmente esse Sion aqui, não é isso, mas é o diabo. Então nós estamos entrando num lugar espiritual, de guerra. Né? Você já lutou bastante, já venceu bastante. Agora são outras coisas, conquistar outras coisas, maiores. Porque você vai conquistando coisas maiores e maiores. A gente começa com as menores, depois a gente vai crescendo.
Então, ele nos dá olhos espirituais, coisas que nós não vemos com estes olhos. Por isso que para lidar com o diabo, você precisa de discernimento. Vai lá pegar um ensino desse, que tem lá no site. Discernimento. De espírito, para você saber quando é Deus, quando é o diabo. Porque quanto mais palavra de Deus você tem, mais discernimento você tem. Por que que está acontecendo isso, aquilo? Como que é isso? Como que ele está atacando? Então, ver com os olhos espirituais teria que ser algo assim, normal na nossa vida. E, no entanto, ficou uma coisa assim, anormal. Porque poucos cristãos veem no espírito. E é para ver no espírito. Mas não fica criando coisa na cabeça. Mas isso é dentro disso que eu estou te falando. Essas visões, ou ser imaginação, mas pode ser visão, porque Deus está falando. É que o diabo usa essas coisas para criar fantasia, mas não é o caso. Estão me acompanhando, gente? Não é. É coisa de Deus. Eu te falei tudo da escrivaninha. Faz, 3 anos que Deus está me mostrando que é para eu cair fora daquele sofá. E eu estou enrolando. Fui tentar, não gostei. Em vez de eu falar, então, mas como que o senhor quer? Mas até eu chegar no ponto. Chegou no ponto. E eu fiz na hora. Não, acho que, então, agora está acabando o mês. Acho que no começo do mês eu vou ver. Quando Deus falar, se você está pronto, é para ser na hora. Não enrola. Não enrola. Depois você, Deus, você não fez. Tem que ser na hora. E às vezes ele lembra e você sai andando. Nem liga. E Deus não fala comigo. Meu Deus, está falando direto. Vocês estão acompanhando? Que é desobediência. Você não está obedecendo dentro daquilo que ele está pondo para você. Então vai ter que entrar na terra do inimigo e mais. Vencer. A vitória, Jesus já te deu, está no seu espírito. Você vai ter que pegar a vitória e erguer a bandeira da vitória. É isso aí que tem que acontecer, tá? Então, agora é o seguinte, vamos ler aqui o resto. Hoje começarei a meter o terror, o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Ele não fica aí, ontem não teve linha aí, estou angustiado. É ele que está angustiado. Então ele quer pôr a porcaria dele em nós. Não vem não. Por isso que não pode andar com sentimentos. Você tem que ser pessoa muito equilibrada emocionalmente. Muito equilibrada, senão você não aguenta. Primeiro tiro que o diabo desce é... Tanto homem quanto mulher, fica doido. Não é o caso. Você tem que estar cheio da palavra. Sem conhecer. Então, peraí, você está com um pouco de receio do diabo? Ficou ouvindo essa pregação aqui? Esse ensino? Sem parar, porque isso te dá força e você vai orando. Mas não é mesmo. Não é para eu ter medo, coisa nenhuma. Medo do quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque você está orando, você está nele, é isso aí. Não é só um clichê isso aí. Então, uma vez que você... Deus mandou você lutar com o inimigo, aí então vem o próximo passo. Você está lutando com o inimigo, né? Próximo passo, tomar posse. Eita! É preciso de muita paciência para tomar posse aí. Então, nós vamos ver aqui, Deus ensina o capítulo 7, Deuteronômio. Bom, gente, porque você vê, ensino não dá para fazer, né? Mas nós temos 1 hora para acabar. Não 1h da tarde. Nós temos um tempo certo. Então, por isso que ontem eu não pude pôr tudo. Porque tem muita coisa para ensinar. Isso aqui é que nem uma escola bíblica, viu, gente? Quem quiser, vai para as cabeças. Você vai se apaixonar pela Bíblia. Não é, Odilon? É ela. Amém? Digam todos amém. Claro, gente. Isso aqui é maravilhoso. Então, Deuteronômio capítulo 7, nós vamos ver o versículo 22. Veja só. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Atenção, abram bem os ouvidos. Pouco a pouco. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti.
Deus prometeu vitória para os israelitas. Mas ele falou, eu não vou dar tudo de uma vez, não. E assim é conosco. É pouco a pouco. Para que nós não sejamos destruídos. Porque Deus nos ama, foi o que eu disse ontem. Deus nos ama tanto, 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 que se nós recebermos aquele montão da glória dele agora, nós somos destruídos completamente. Tá? Por isso que é preciso ter paciência para acontecer isso daqui. Ele só revela para você o que você é capaz de sustentar, de receber. Você é capaz de sustentar isso na sua vida? Então, agora eu recebi um comando de Deus que eu sou capaz. Vocês estão acompanhando? Então, tudo é na hora. Por isso que é pouco a pouco. Vai orando. Não pode desistir, não pode parar um dia. Ore muito em línguas, porque é o Espírito Santo que te coloca lá. Porque, de repente, você vai ter a visualização. E dentro da visualização está o querer, o gosto, a vontade. De Deus aí, não é a sua. Porque você não sabe discernir qual é a vontade de Deus, qual é a sua. Porque a sua vontade é carnal. Mas quando é de Deus, ela passa a ser sua. É demais isso. Por isso que é Ele em nós e nós nele. Nós vamos adquirindo a identidade dele aos poucos, porque ela está no nosso espírito. Eu tenho a vontade de Deus. Sempre foi a vontade dele. Se eu sentar lá, orar, estudar. Essas gente aí que é tão ungida, né? Que tem, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqueles lá que evangelizaram o mundo. Então, gente, aquela gente fica estudando Bíblia. Porque a pessoa que adquiriu unção agora e sai por aí, eles perdem. Não vai dar certo. No fim, não vai dar certo. E é esse o cuidado que Deus está tendo aqui com todos nós. É pouco a pouco, que é o que ele está dizendo aqui, de acordo com a sua capacidade de possuir, de ter. Você não tem capacidade de ter muita coisa. Nem eu. É tudo aos poucos. É lento por isso, porque Deus nos ama. Então, uma criança nasceu hoje, muito bem, tem, sei lá, 2 meses. Aí, você quer o quê? Que a criança, até o fim do ano, tenha já um tamanho de 7 anos. Isso é impossível. Então, nem para nós. E nenhuma criança de 7 anos é para ter agora um entendimento de um adolescente de 18, que já pode guiar e tudo mais. Ter uma conta bancária, digamos. Ser registrado numa empresa. Vocês estão acompanhando? É assim, gente. Então, existe isso espiritualmente. Vai devagar. É coisa que ninguém ensina por aí. Deixa o povo se atropelar com as coisas. Vai pregar, vai expulsar o diabo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa nem está capaz, você entra no território do inimigo, ele rouba tudo que você tem, inclusive a sua força, você fica derrotado. E fala, porque é Deus, né? Deus está me provando. Mas aí entra a condenação, que é o que o diabo põe. É porque eu não estou legal, eu estou pecando. É por causa do meu passado. Tudo errado. Religião. Vocês estão acompanhando? Ouçam esse ensino, gente, 1000 vezes. Até que o entendimento seja formado para te ajudar. Como é pouco a pouco que você vai receber, tá? Então, ai, Deus me usa, eu quero muito. Ana Maria, não deixa, Ana Maria, não deixa. Claro que deixa. Na hora que a luz acende, não tem quem apaga, gente. Mas você está na condição de ser usado? Você fica pedindo para Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. Mas você está na condição de ser usado? Ele vai formar esta imagem, esta visualização em você. Ele vai dar essa visão. Você vai começar a querer o que ele quer. Você fala, ai não, de repente, eu não tenho coragem, Deus me livre. Então, não está no ponto. Mas ele está vindo, é que nem a onda do mar. Ele está te dando banhos, a unção. Você está entendendo o que eu estou falando? Ai, não posso nem pensar nisso. Não, eu não. Isso é que eu não vou fazer, não. Jamais. É lógico. Você ainda não assumiu isso. Mas ele está vindo. E você vai orando e ele vai formando isso em você. Até que você fala, é tudo que eu quero, eu sei, eu vou fazer assim. Pronto, aí a coisa vai começar a acontecer. Tá bom? Então, mas óbvio, você deve sim orar para ser usado. Não é assim, ai Deus, você que sabe. Não vai ser assim. Mas não é para você exigir que você ficar triste. Eu não sei porque que o senhor não está me usando.
Ué, não está porque você não tem capacidade. Como é que a criança de 7 anos pode pegar um carro agora e falar, vai lá no mercado, faz as compras para mim, traz tudo isso na lista e faz direito, hein? E não bate o carro também. O pé da criança nem chega lá no pedal, como é que ele vai lá? Tem noção. Nem alcança lá. Vai pôr um travesseiro, sentar em cima. Você quer ser usado? Você não está em condição. Pensa nisso, quem está em casa. Mas fica lá, não pagou. Não, eu estou orando. Então, tá. Deus está se enganando? Você está pecando em falar essas bobagens. Então Deus não sabe? Então a criança de 7 anos está falando que quer ir pegar o carro e sair? Pegar uma caminhonetona grande e sair para a rua? Você, pai, você é ruim, você não me dá. Onde já se viu? E não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver. É a mesma coisa no espírito. Está cheio de gente dentro da igreja, querendo ser e não tem condição. Vai orar. Deus tem um plano. O livro está escrito lá, os planos dele para você. No seu livro. Vai lá, abre a página. Abre a página desse livro e começa a ler. Orando, fica lá em casa. Está valendo? Serviço, né? Serviço que requer sua mudança e Deus tem que tratar dentro de você, você não quer. Você quer sair do jeito que você está para ser destruído lá fora. O diabo acabar com a tua vida. É isso aí. Então, vamos ver Marcos capítulo 4. É isso aqui que tem que acontecer dentro de nós. Tem que explicar tudo com detalhes, por isso que demora. Mas vocês estão com paciência? De Jó. Uhul! Então, capítulo 4 de Marcos, versículo 30. Disse mais. Jesus está ensinando aqui, hein, gente? Presta atenção. Aqui assemelharemos o reino de Deus? É isso aí que eu estou pregando. O que é o reino de Deus, afinal? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Grão de mostarda foi plantado e é a menor semente que está aqui no planeta. Mas, uma vez semeada, cresce... foi semeada, mas ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e dela grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Para ela chegar nesse tamanho, ela tem que ter uma raiz volumosa, aquela árvore gigante. Agora, a pessoa, ela não orou o suficiente para os pássaros vir e sentar no galho. Pode ser até um passarinho pequeno, senta no galho. A raiz é desse tamanho, a árvore cresceu desorientada, vai cair. Comparando com a vida espiritual, você está muito bem entendendo o que eu estou falando. Né, gente? Então, você quer servir a Deus. Qual é a raiz espiritual que está aí dentro, formada? Estrutura para você avançar e o inimigo não destruir a sua vida. Não sei porque Deus não me usa. Ele não me quer. Não vou cantar hoje. Não vem com essa, não. A árvore cai porque não aguenta, tem raiz. Tem muita árvore bonitona aí, mas não tem raiz. Quando dá essa chuvarada aí, ela não cai? Ainda mata os outros. Olha o perigo. Mata a fé dos outros, acaba com a vida dos outros, com a própria vida. É isso que Deus quer que você entenda. Não acelere além do que Deus está colocando em você. Mas também não é para ficar parado sem atividade espiritual. Cambarele quechubara, orando, buscando esse Deus, tá? Então o negócio de tudo é desenvolver a raiz. Porque se essa árvore aqui tem raiz gigante, está bem nutrida, porque o solo é bom, ela tem uma árvore que não cai, estruturada, onde pode vir todos os pássaros se aninhar lá. Ou seja, podem vir as pessoas até você comer, beber do que você é dentro de você. Foi essa a visão que Deus me deu. Uma árvore, uma estrada de terra, não muito larga, e depois tinha um barranquinho assim, árvores por todo o caminho. Era lá da minha cidade para outra, onde eu morava. Coisa do interior. Aí era areião. Aqui essa árvore, mas aqui a árvore não era tão alta, era assim. E ela tinha frutos. Mas tinha um homem deitado embaixo, morrendo de fome. Deus falou, vai lá
e alimenta essa pessoa. Pegue o fruto, é o fruto da vida, é onde você está, e alimenta, porque senão ele não vai aguentar. Assim são as pessoas que estão precisando de alimento espiritual, e se você não tiver para dar, elas vão morrer eternamente. Nem salvas serão. Foi isso que Deus falou para mim. Vocês estão acompanhando? Então, a raiz. Então, Deus vai me soltando aos poucos para uma grande multidão. Que, aliás, agora tem muita gente seguindo. Não somos só nós fisicamente aqui. Isso vai, que vai, glória a Deus. Mas isso são décadas e décadas. Deus nunca solta o balão sem gás para o alto. Porque vai cair esborrachado. Vocês estão acompanhando? Então, a raiz tem que trabalhar com a raiz. Tem que desenvolver, você tem que orar para a sua raiz, a sua essência estar estruturada em Deus. Não se preocupe muito com o quanto você vai fazer no reino. Se preocupe o quanto você está nele. E nem se condene por não estar fazendo nada ainda. Mas se preocupe o quanto você está recebendo este amor e o quanto você está dando o seu amor para ele. Em buscá-lo diariamente. Conhecê-lo profundamente. Então não precisa acelerar. Porque na hora certa ele vai te dar, porque tem o plano dele para a sua vida, o seu chamado, está tudo lá dentro desse livro, tá? Então, para essa raiz ficar forte, você tem que orar até receber a mudança que você precisa receber. Quantas mudanças que eu tenho recebido? Cada dia, cada dia, cada dia. Eu me salvei faz uns 45 anos, sei lá. Cada dia, cada ano, cada tempo, eu estou sempre mudando. Eu mesma. Já não sou aquela pessoa do começo do ano, de janeiro, fevereiro, não sou. Não sou. Já mudei um tanto. Cada vez. É isso. Se você observar, você, nas suas atitudes diárias, você não viu que você já mudou nisso, naquilo? Então, é isso que interessa. É isso que você tem que ver. Deus está operando dentro de você, agindo na tua vida. Isso é muito importante, né? Então, porque essas mudanças que estão dentro de nós nos ajudam a nós termos controle próprio. Nós temos que saber nos dominar. Senão você não enfrenta o diabo. Porque na hora que vem uma situação, você cai desfalecido. Porque esse é o golpe dele. Tá? Então, quando ele te ataca, você está estruturado. Tudo que Deus pôs para eu fazer, e os piores ataques que eu passei, que eu escutei bem na primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, no ano 2000. O Dave falou, olha aqui, mas era para mim. Estava falando, mas tinha não sei quantas mil pessoas. Mas para mim era. O diabo, quando você começa a se aprofundar em Deus, ele vai trazer o pior que o inferno tem para a sua vida. Mas você está estruturado. Ele não destrói você. Você vence, você vai derrubando um, você vai derrubando o outro, você vai derrubando o outro, você vai derrubando todos. Tá vendo? É assim que é. Então, depende da sua busca, mas tem que ser diário. E ele vai fazendo as mudanças na sua vida íntima, interiormente, e isso afeta aqui fora. Porque agora isso eu fazia muito, agora não dá, eu não tenho tempo. Eu não tinha tempo, eu estudava tanto a palavra, orava tanto, e eu nunca deixei de ministrar, desde que Deus me chamou. Eu levando paulada, cacetada, orando, guerreando, nunca caí e pregando, e ajudando as pessoas, entrando no território do inimigo, sendo uma bênção para as pessoas. Por que Deus deixou eu fazer isso? Porque eu estava em condição. Não fui eu que inventei. Não inventa porque você não aguenta. Você não aguenta, você cai doente. Estão acompanhando? Porque a pessoa quer servir porque ela quer glória para ela. Esse que é o engano. Porque nós temos coisa escondida aqui na carne. Quer glória, todo mundo... Isso aí não refresca nada. Amém, que Deus te abençoe, porque foi ele, não foi eu, não. Eu estou orando para Deus me abençoar aqui dentro. Então é por aí, tá? Então Deus te ama, ele não pode te dar coisa que você não aguenta. Porque o pai que ama o filho não deixa ele fazer loucura. Não é mesmo, gente? Segura a rédea. Não, você não pode ir agora fazer isso.
Meu pai me amava tanto que ele fechou todos os negócios dele lá em Regente Feijó e mudou para São Paulo para eu ir para a faculdade estudar, porque não tinha faculdade em Presidente Prudente. Só tinha Assis, era longe, eu ia ter que morar fora. Ele falou, não, a nossa filha não vai morar fora sozinha. Ele fez esse sacrifício. E valeu. Foi maravilhoso. Nunca precisei sair de casa. Então, o pai que ama só dá coisa que é boa para o filho. Então, me mandava sair de casa com 16, 17 anos. O que eu tinha na minha cabeça? Sempre protegida lá. Ia me perder com aqueles loucos lá dentro da escola. Não é isso que tem lá? Só porcaria dentro da escola. Certo? Então, teve juízo. Não é para ficar soltando rédea. Deixa lá, uma pessoa que nem está formada direito, sai para o mundo, vai ficar lá, entra no território inimigo, e daí? Nunca mais ia para a igreja, ia pegar essas coisas loucas, ia virar comunista, né? Porque é isso aí que vai só às faculdades. Daquela época para cá, foi o tempo que custou, que levou para formar essa gente aí agora. Que é o que eles fizeram dentro da faculdade. Ensinar subversão. Vocês estão acompanhando? Não, vai estudar aqui, faz um curso aqui, se for o caso. Lá não tinha. Em Prudente não tinha faculdade nenhuma, de nada. Ainda. Então, nós mudamos para cá. Então, o Pai, nosso Deus Pai, não vai te soltar. Ele é doido. Não, ele ama, ele sabe tudo. Ele vê o que vai acontecer com você. Calma. Isso é maravilhoso, tá? Agora, outra coisa. Mesmo isso aqui também é aplicável para a área financeira. Pensa nisso. A pessoa fica orando, tá, uma hora é para cura. Claro, Deus quer a cura, mas precisa ver onde que está o empecilho da cura. Primeiro é falta de fé, mas às vezes talvez não seja, mas tem que ver tudo ontem, o assunto de ontem. Precisa curar o coração, aquelas coisas todas que impedem a cura, porque mágoa, ressentimento, amargura, brigas, aquela coisa, aquilo dá doença. Aquilo lá não é coisa boa. E, por outro lado, também as pessoas que oram para os negócios, para as finanças, querem crescer, não estão capacitadas para lidar com o dinheiro. Então, Deus não solta assim. Não é de uma vez que uma pessoa vai chegar no topo e já ter o que os outros têm, porque não é para copiar as pessoas. Eu vi Deus fazendo isso na minha vida gradativamente. Porque o Fernando é bom financista, ele é. E este italiano que ensinou o Fernando a ser o dono da empresa, porque quando a empresa americana saiu daqui, porque ele trabalhou 20 anos nessa empresa americana, que saiu do Brasil, este italiano, que mora ali no 2, que é nosso amigo, Fernando visita ele, ajuda ele agora, que ele está com bastante idade. Então, ele era o diretor-presidente da empresa aqui. Então, falou, olha, Fernando, vai fechar isso tudo, ele já sabia. Falou, mas é o seguinte, eu acho que você deveria comprar depois todo o know-how deles, os desenhos, e você monta, eu te ajudo. Assim, tipo, como que você vai ser dono? Porque ser empregado é uma coisa. Ser dono é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, porque quem não é dono não pode ser dono. Não sabe, vai ter que aprender. Então, esse cara, ele tinha uma empresa de engenharia dele que ele prestava serviço para outras empresas americanas e tal. Aí ele veio, então, ele falou assim, olha, você pode, então aluga esse prédio meu aqui, que é aqui na Araguaia, e vamos estabelecer aqui, e eu fico te assessorando. Então, ele era tipo um auditor, uma pessoa assim, que assessorava, e ele ganhava por hora. Era uma fábula o negócio. Então, ele dizia assim, olha, a primeira coisa, agora eu vou dar aula de negócios. Se você não sabe, eu vou te ensinar hoje. Porque eu vi lá em casa tudo. Bom, quanto que você ganhava lá? Ele sabia, lógico. Porque o Fernando era um dos diretores que tinha. Ele era da parte da engenharia e tudo mais. Que ele chegou no topo da empresa. Mas eu vim orando, aconteceu isso, Deus quis dar uma empresa para ele. Mas Deus viu a capacidade dele. Que era, primeiro ele trabalhava 16 horas por dia, 12 horas. Ele era um cara, ele não saía se não tivesse terminado. Não é o cara assim, ai, não, eu vou sair porque eu vou para a praia. Não, nós íamos, ele ia depois. Então, Deus foi testando ele. Porque Deus não te dá uma coisa que você não é capaz.
Receber herança é uma coisa. Você progredir com o seu valor, com o seu trabalho abençoado é outra coisa. Vocês estão acompanhando? Porque daí você sabe o preço, você sabe conduzir o negócio. Aí, então, ele falou assim, olha, então tá. Ah, você ganha. Ele ganhava muito bem. Eu não sei hoje, porque se eu perguntasse para ele, talvez ele me dissesse. Eu não sei quanto um diretor de uma empresa dessa, multinacional, ganha. O cara é top lá dentro. Então, tinha as regalias, tinha carro, tinha uma opção de coisa, gasolina, tinha uma opção de coisa. Que ele tinha além do salário, que era alto. Ele falou assim, bom, então você vai cortar isso para 1/3. Cortou assim, ó. Quem sofreu, já não sortava a grana. Mas a conta era conjunto, ele é safado. A conta era conjunto, mas era para falar que só tinha aquele dinheiro. Mas ele tinha outra conta, paralela. Caso, né, gente? Porque ali que ele ia pagar imposto. Esse aqui era mais assim, pro forma. Mas tá bom, fazemos que não sabemos. Então, e ali, mas diminuiu tanto que depois de 3 anos, até a Marizilda, minha cunhada, eu falei, olha aqui, ó, ele não aumenta, já faz 3 anos, não dá, as coisas estão aumentando. Tinha que pagar a escola, curso de inglês, natação, curso de não sei de quê, essas coisas que as meninas estão crescendo. E tem que pagar a empregada, e tem que não sei o quê, bababá. E ele quieto, ele ficava, Fernando, pelo amor de Deus, você tem que aumentar um pouquinho. Ai, Marizilda, vai, me ajuda. Sei que daí, ele aumentou um pouco, até que foi bom, aumentou um pouco. Mas, bom, o negócio é o seguinte, que esse italiano falou para ele, aqui, Fernando, por 5 anos você não vai tirar 1 centavo dessa empresa. Você quer ter um negócio, você não pode tirar. Vai ser só isso aqui, ó, que vai ser a sua retirada mensal, tipo um salário. Ele é o dono. Só isso que vai ser o seu salário. 1/3 do que ele recebia. Ele falou, ó, pode apertar o cinto, porque para você ser um bom executivo e fazer essa empresa crescer. Ele começou do zero, teve que depois pegar os clientes. Foi que o primeiro serviço que ele fez foi para Arisco, quando abriu a fábrica em Goiás. Então, era aqueles dossiê, né, aquelas coisas todas. Eu falei, traz aqui, eu pus até do lado, a noite inteira eu orando, clamando, porque ele precisava, era o primeiro. E, gente, ele ganhou em glória. Depois foi a Procter Gamble, que é a mesma que faz o Ariel, esses Ace, aquele sabão, aquelas coisas, que foi instalado na Anchieta. Então, ele foi pegando as maiores empresas e investindo dentro da empresa. Não faltava nada em casa. Eu podia ir no supermercado, pagar a escola das meninas, e aquela vida assim, nós dentro de casa, nada de ficar esbanjando e tendo querer. Eu chamava com uma pessoa para almoçar domingo, pouca coisa, e assim ia. Nós já tínhamos vendido a nossa casa na praia, porque eu falei, lá não vou mais. Porque Deus já tinha mostrado, que chega. Agora não era para fazer isso. Então, negócio, dinheiro, Deus não vai soltando. Então, foram 5 anos. Comprou tantos carros, tantas coisas para a empresa que precisava, caminhão para transportar. A empresa dele cresceu poderosamente. E ele foi fazendo a vida dele, aos poucos, trabalhando junto. Todo sábado ele tinha que ir na fábrica, todo sábado. Ele levantava cedo e ia para lá para ver como é que estavam as coisas. Tinha o gerente que administrava aquilo tudo, mas ele tinha que ir lá, comandar as coisas que iam. Coisa na Bahia, teve muita coisa feita, outras coisas, porque ele sabe o nome de todas as empresas do Brasil. Trabalhou com todas as empresas. Nunca deu fora para que não tivesse lucros ou prejudicar o cliente. Tudo honesto, nunca teve propina. Nunca trabalhou com propina. Aliás, tinha gente lá dentro que fazia isso. Um cara aqui de Sorocaba que ele mandava fazer umas coisas, daí ele falou, Fernando, dá para você vir aqui no sábado? Não sei o quê, precisava conversar com você. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso fazer preço mais barato. Porque eu falei, não vou comprar mais de você, porque não dá. Cadê meu lucro nesse negócio? Aquelas coisas, né? Ele falou, não, é porque tem lá esse tal, seu funcionário, que eu tenho que dar não sei quantos % para ele. Fernando desmaiou aquela hora. Perna bambeou, caiu duro no sofá. Não acredito. Gente, ele já tinha comprado um apartamento, aquela pessoa. Isso lá em 1995. Você imagina o tanto que não era o negócio. Foi triste porque ele confiava naquela pessoa. Mas Deus trouxe. Porque não estava dando lucro. E eu orava. E repreendi o diabo, que os lucros, eu repreendo esse diabo que leva esses lucros para o ralo. Você larga a mão.
E todo dia intercedendo, clamando o sangue de Jesus, confessando os versículos, pedindo as bênçãos. E Deus mostrou. Então eu tenho que contar isso tudo para vocês, porque agora estou dando aula de negócio. Dentro da Bíblia, porque você não sabe por que Deus não te dá dinheiro. Porque você vai se perder. Você vai se perder, você vai andar com o diabo, é perigoso perder até a tua alma. Mas Deus tem um plano, está escrito o plano dele para você dentro daquele livro. Tá? E com isso, o Fernando, muito ocupado, trabalhando, eu tinha tempo para ficar estudando a Bíblia, porque eu já ia nas casas. Fui 10 anos em todas as casas residenciais. Fui em todos os residenciais aqui. Em todos. Aqui fora, nos prédios, todos. Fui para todo lugar. Gente de banco, de clínica, de não sei o quê, vinha tudo receber. Então, tem que ser com cautela. Não pense que Deus vai abrir a torneira, porque não vai. Já vou te avisando. Não é bom saber? Você vai ter que aprender a, primeiro, ser curado no coração, porque nós temos desejos carnais. E os desejos carnais são malignos, são do diabo, que eu nem vou ter tempo hoje, eu vou ter que continuar. Você viu? Porque eu tenho que explicar tudo. Senão, você não sabe por que o dinheiro não cresce, não vai. Porque não é questão só de você ofertar. Você não sabe usar o dinheiro. Você não sabe manusear, você não sabe como que você vai fazer. Você tem que orar e pedir, Deus, me ensina, me dá aulas de dinheiro, que eu não sei. Porque eu tenho um coração bom para dar, eu até dou. Mas não é esse o problema. Não é o problema de você ficar só ofertando. Porque tem que estar alinhado para você ofertar e receber. Porque é a raiz, a árvore. Você semeia, mas o que não está bom ali? Que não dá uma colheita abundante. É para fazer junto, fazer crescer essa raiz. Você tem que perder o amor próprio, o amor ao dinheiro, porque o dinheiro não pode comandar você. É você que comanda o dinheiro. Quando eu mudei para cá, Deus falou assim, você vai para lá. Aí ele escolheu a casa. Foi na Alameda Equador, Residencial 2. Um terreno de 900 metros quadrados, bem grande. 800 e tanto. Era um terreno e meio. Mais até. O quintal era gigante, maravilhoso, mas não tinha piscina. Deus falou, mas eu não sabia ainda. Ele falou assim, olha, você não vai chegar lá e ficar na piscina de chapelão tomando suco. Não vai. Deus falou isso para mim. E eu não fiz isso. Depois de 6 anos, o Fernando fez a piscina. Vocês estão acompanhando? Então, para eu estar com segurança no lugar que eu estou hoje, foram passos e passos, não de pessoa deslumbrada, mas de pessoa que ouve Deus e segue Deus. Você tem que aprender isso. Se você quer Deus abençoando você, a tua carne não quer. A tua carne quer o mundo, a tua carne quer aparecer, quer subir logo no topo, mas cai igual o balão sem gás. Não vai ter um futuro abençoado, tá? Então, Deus vai dando aos poucos. É aos poucos que Deus dá. Até eu chegar nesse ponto, olha, o que Deus fez? Ele abençoou tanto a vida do Fernando que ele comprou esse prédio. E ele falou, isso não é meu não, é de Jesus. Eu nem lembro que eu tenho isso, eu nem sei. Olha aonde que chegou uma pessoa. Gente, pensa, isso é coisa sobrenatural. Isso é para dar segurança para o meu ministério que Deus fez. Porque ele viu como que eu estou andando com ele. Mas eu esperei 30 anos para receber esse prédio. É devagar. Tem que ter paciência. Está faltando o quê para você na tua vida? Nada. Você só quer ser o bonzão andando para a rua. Né? Falando a nossa língua portuguesa. Que não é o caso. Para que você precisa de tanto? Você não tem casa, você não tem comida, você não tem um carro, você não está com saúde, está tudo bem? O que você quer? Quer o quê? Quer se aparecer aí, comprar uma Mercedes, andar aí na rua, para quem vê o quê? Que tonto nesse carro. É besta. Essa capota baixada, para que isso? Com esse vento frio? Eu, prefiro ficar... O que é isso? Aí, quando nós mudamos para cá, a Marta, na escola, foi lá, daí a menina... Gente, ela tinha 7 anos. A menina assim, mãe, ela veio. Mãe, no carro, sentada atrás. A menina perguntou, que carro sua mãe tem? Eu falei, a carroça.
com um burro velho. Ai, mãe. Eu falei, é isso que você vai falar para ela. Você fala, minha mãe tem uma carroça. Ai, mãe. É isso aí. E tem mais. Amanhã eu vou vir de carroça, com o cavalo, e um chapéu desse tamanho. Traz essa menina para ver. Larga a mão de ser besta, Marta. Não anda atrás dessa gente sem vida. Gente que não tem nada. Eu criei minhas filhas assim. Jamais eu pus minhas filhas em pedestal nenhum para se aparecer por ninguém, para ninguém. Hoje elas estão lá nos Estados Unidos, casadas, têm casa própria, têm carro, passeiam com as crianças, mas nada de ostentação e limpam casa, lavam roupa, faz comida, varre chão, sei lá. Senão, o que elas iam fazer? Agora, ia ficar chorando, deitada lá, o marido, ó, vai embora para tua casa. E vinha embora com as crianças. Porque não sabe criar. Isso tudo é Deus. Vocês estão acompanhando? Então não é só ficar aqui, ai, Deus. Deus é Deus. Mas Ele criou o jeito certo de nós sermos abençoados. E nós fomos destruídos com o mundo quando Adão e Eva caíram. E nós nascemos na destruição. Agora Deus está nos ajustando na visão dele. E nós sofremos porque nós temos que sair de um padrão e entrar no outro. Então, nunca põe o seu filho no lugar que não é para ele estar, entendeu? Você é que cria problema na sua vida. Querendo pôr o seu filho num lugar aonde não é para ele estar. E até amigas minhas disseram, Ana, mas nossa, eu fico assim, como elas são simples as suas filhas. É lógico, nós somos simples lá dentro de casa. Nunca abri minha casa para ostentar, para mostrar nada para ninguém, para competir, para nada disso. Se Deus te dá para você ser bem e ajudar quem não tem. É diferente esse padrão de vida ou não? Bom, eu não consegui falar nem a metade. Mas é porque eu estou dando aulas. Em todas as áreas. É isso aí. Por que você não cresce espiritualmente? Porque é aos poucos. É aos poucos. Está valendo? Você não precisa mais do que você tem. Você está enganado. Você está querendo andar no padrão mundo. Você fica gastando em besteira, você tem sim. Você não está precisando. Você está querendo se ostentar para que os outros pensem. Deus pensa em você. Você quer esconder dele? Ele sabe. Vai lá escutar o que ele pensa. Que ele te ama, mas esse lado está errado, você precisa ser consertado. Valeu essa aula de hoje? Pessoal de casa, vamos firme com esse Deus que ele tem muito para te dar. Mas não perca, porque a semana que vem nós vamos continuar não só o culto do sábado, como o de domingo também, em nome de Jesus. Glória a Deus.